Nos dias de hoje, assim como sempre foi em toda a humanidade durante todo o tempo em que nos conhecemos por sociedade, a fé se fez presente na vida dos homens. Ela é uma ligação entre o homem e o Ser Supremo que faz com que o seu dia a dia, a sua vida e a busca dos seus objetivos se concretize de uma maneira mágica e muito mais verdadeira. Pensando nisso, a gente trouxe aqui no nosso programa de hoje um líder religioso da Igreja Católica, assim como já trouxemos em outra oportunidade no programa Em Foco líderes de outras religiões. Hoje nós vamos falar com o padre Nilson Mota, pároco e apresentador de televisão que há mais de 20 anos dedica a sua vida à missão cristã na Igreja Católica. Padre Nilson, é um prazer tê-lo aqui no programa Em Foco. Boa tarde, Henrique. É um prazer também estar aqui para esse nosso bate-papo e também poder partilhar um pouco do meu trabalho, partilhar um pouco da evangelização que é feita na cidade de Carapicuíba. Muito bem. O Padre Nilson faz a evangelização na cidade de Carapicuíba, mas é natural da cidade de São José da Boa Vista, no Paraná. Tem 42 anos e desde a infância sempre viu nascer uma grande paixão pelos preceitos da igreja, pela liturgia, a Santa Missa e também por Jesus Cristo. Em 1996 ingressou no Seminário São José da Diocese de Osasco, estudou filosofia e teologia, foi ordenado diácono em fevereiro de 2003 e também sacerdote um dia antes do seu aniversário no mesmo ano. Ele atualmente apresenta o programa Você Pode Ser Feliz na Rede Século XXI, é pároco da paróquia São Lucas Evangelista em Carapicuíba, tendo também lançado 6 CDs de louvor. É tudo isso e mais um pouquinho que eu não contei, né, padre? Mais ou menos. Eu tenho 42 anos e desses 42 anos, grande parte dedicada à evangelização. Eu comecei a participar de uma comunidade quando eu tinha 8 anos de idade, em Carapicuíba, porque toda a minha vida começou em Carapicuíba. Embora eu tenha nascido no Paraná, eu não tenho muitas recordações de lá, da minha infância, a não ser pelas vezes que eu voltei lá, mas da minha infância não tenho muitas recordações. Eu vim para Carapicuíba, lá no bairro da cidade de Ariston, e dali conheci a Igreja Católica e depois comecei a participar mesmo na comunidade Santa Terezinha, no bairro de Santa Terezinha, em Carapicuíba. Perfeito. Padre, fala um pouco melhor para a gente da sua história, do teu embasamento, para que o nosso telespectador possa te conhecer melhor, aí, como foi esse seu desenvolvimento. Então, para ser padre, você precisa passar por um processo de estudos. A rigor, 8 anos de estudos. Você tem um tempo preparatório, depois estuda filosofia, estuda teologia, só depois disso é que começa a atuar mesmo à frente de uma paróquia. Eu passei por uma paróquia nos meus primeiros anos de padre na cidade de Carapicuíba também, na Coab, tudo em Carapicuíba, na Coab de Carapicuíba, paróquia São Paulo Apóstolo, e depois fiquei por 6 anos livre, no sentido de não estar responsável por uma paróquia, mas estava livre para viajar para os compromissos com a divulgação dos meus CDs, do meu programa de TV, também pregando retiros. Depois desses 6 anos, eu voltei para a paróquia São Lucas Evangelista em Carapicuíba, onde eu já estou quase 5 anos. Então é um processo que me coloca a serviço do povo, através dos mais variados meios, tanto estando na paróquia e já mais ou menos uns 14 anos que eu atuo também na Rede Século XXI, que fica em Valinhos, São Paulo. Um bom tempo, né, padre? Como que foi lá no início, quando você ainda criança começou a frequentar as reuniões da igreja? Como que foi esse chamado para você, essa vocação? Porque história com Deus, cada um tem a sua, né? É uma coisa muito particular. Então, tem gente que acha que é uma coisa mística, assim, né? Que você tem uma revelação divina e aí você é chamado para se dedicar à evangelização. Eu parto sempre do princípio que os acontecimentos da vida, eles vão te mostrando a presença de Deus. E aí você é capaz de identificar o chamado de Deus nesses acontecimentos. E aí eu tenho muito aqui na minha mente a recordação de um padre
vivo ainda, Padre João, escocês, que era missionário aqui, lá na cidade de Carapicuíba, especificamente lá na Santa Terezinha. E eu via o trabalho desse homem, um trabalho incansável de ajudar os pobres, um trabalho de evangelização, de organização da vida da paróquia, e aquilo me chamava a atenção. E a ideia que eu tinha assim, um dia eu quero ser igual a esse homem. E aí fui me envolvendo, conhecendo mais a vida da igreja, e então não tem algo de extraordinário, mas tem uma observação do cotidiano, da vida da igreja, e que me chamou a atenção, e eu imaginei que eu também poderia me colocar a serviço da evangelização, como o Padre João fazia. Que coisa bonita. Quer dizer, foi uma figura ali, né? Sim. Que você, quando criança, te prendeu a atenção e, de alguma maneira, ali você recebeu essa intuição de que você deveria continuar essa obra. Na verdade, tanto eu como vários dos meus amigos, sempre tem na raiz um padre, uma religiosa, um bispo, porque a gente sempre observa o trabalho, vê como essas pessoas se doam e que a gente também pode fazer isso. É verdade que tem renúncias, porque você sabe, né, um padre não pode se casar. É uma norma disciplinar da igreja para nós aqui na igreja de rito latino. Então a gente renuncia a ter uma família para cuidar de uma família maior. Mas é uma vida de doação total e eu sou muito feliz com isso. Eu imagino. A gente vê, da forma que você fala, é alegria pura. Padre, como que funciona as escolas por onde você passa? Quer dizer, tem o seminário, né? Que eu imagino que deve ter uma idade para que os jovens entrem e dali faz o desenvolvimento. Bom, a rigor funciona assim. Terminado o ensino médio, chamado ensino médio hoje, você começa a fazer um processo de preparação, que é chamado propedêutico. Depois disso, você começa a estudar filosofia, 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Só que, paralelo a isso, você vai estar presente na vida da comunidade, a gente chama de estágio pastoral, para você ir conhecendo um pouco mais a realidade onde você vai atuar, porque é sempre a serviço do povo. No entanto, esse processo de estudos é feito no seminário e numa faculdade, né? Faculdade de Filosofia e Teologia, hoje na PUC de São Paulo. Só que, paralelo a isso, você precisa de muito aprofundamento da questão psicológica, porque você depois vai tratar diretamente com o povo, sobretudo na direção espiritual. Então você vai passando por um processo de formação que não acaba. Hoje funciona assim, depois de todo esse período de estudos para depois ser ordenado padre, ainda a cada 3 meses nós nos reunimos para uma semana inteira de atualização. A cada 3 meses se reúnem todos os padres e a gente fica uma semana inteira discutindo um determinado tema ou vários temas para se preparar melhor para então servir o povo. Além de ser obrigatório uma semana inteira, uma vez por ano, de um retiro espiritual. Perfeito. Os acontecimentos mundiais influenciam também nessas atualizações? Por exemplo, como infelizmente nós tivemos tristes episódios de massacres que ocorreram esse ano ao longo do mundo, até mesmo por conta de intolerâncias religiosas, as mensagens que o Papa lá no Vaticano conduz, tudo isso tem influência para vocês? Faz parte dessas atualizações? Sim, faz parte dessas atualizações. Geralmente a gente chama um especialista, alguém que entende do assunto, para meditar com a gente e nos levar a uma reflexão. Por quê? Porque sempre o povo está em busca de respostas. Hoje em dia, com as redes sociais, com essa velocidade da comunicação, aquilo que acontece lá do outro lado do mundo chega rapidamente aqui e as pessoas querem perguntar. Às vezes a direção espiritual consiste em as pessoas tirar dúvida dos acontecimentos atuais, que influencia a vida dela. Ela não está longe ela está longe dos acontecimentos, mas aquilo que acontece de longe respinga aqui também. Sem dúvida. Padre, eu queria perguntar uma coisa para você, assim, que eu acho que é a dúvida de todo mundo que está em casa, né? Afinal de contas, por mais que você mesmo já tenha falado que ser padre não é aquela coisa toda que as pessoas pensam, não acontece de uma forma mágica como todo mundo imagina, mas no dia a dia da sua vida, quer dizer, já são mais de 20 anos dedicados aí à igreja, a essa missão,
O que você pode trazer para a gente de maiores desafios que você enfrenta no dia a dia e, posteriormente, as maiores alegrias que você teve e continua tendo nessa missão? Bem, na igreja a gente sempre fala de evangelização, os desafios para a evangelização. Primeiro, o grande desafio é a realidade do povo, porque nós estamos numa realidade difícil, de muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas doentes, lidando com muitos problemas, e que isso reflete também na vida da igreja. Então, um dos grandes desafios é conseguir dar resposta para os anseios do povo. A nossa prática de evangelização é diferente de algumas outras religiões. Então a gente apresenta Jesus Cristo como modelo de vida, como alguém que pode te dar as respostas, mas nunca respostas mágicas. E as pessoas geralmente vão à igreja em busca de respostas imediatas. Então o grande desafio é esse. Nós não temos respostas prontas e acabadas, nós temos o Evangelho. Então o desafio é fazer com que as pessoas entendam de fato o conteúdo do Evangelho. Eu imagino que a alegria vê a resposta disso tudo, né? Sem dúvida, porque embora seja desafiador, mas eu não me arrependo de nenhum momento de ter decidido ser padre, porque o povo, que é o foco do nosso trabalho, a igreja é o povo, então ali a gente tem muitas alegrias. A gente, quando batiza uma criança, quando faz um casamento, quando acolhe os doentes na comunidade, é sempre muita alegria para nós ver que, embora seja desafiador, é uma alegria imensa ver o processo de transformação que acontece na vida de uma pessoa a partir da adesão ao Evangelho. Quer dizer, é como se você abrisse mão de ter a tua própria família para abraçar essa grande comunidade como família. Né? Sem dúvida alguma. A gente não tem uma família na ordem natural, no casamento, mas tem uma grande família. Hoje eu estou na Igreja de São Lucas, que é imensa no espaço físico e também na quantidade de pessoas que participam. Às vezes a gente fica até um pouco constrangido, porque não dá conta de atender todas as pessoas. Lota muito, né? Padre, está sendo ótimo até agora. A gente vai para um rápido intervalo, o primeiro bloco já está chegando ao fim. Mas você que acompanha o nosso programa, continue com a gente, que o Padre Nilson vai tirar algumas dúvidas, inclusive algumas que nós já recebemos por e-mail. Logo depois do intervalo, ele continua contando um pouco mais sobre as questões que envolvem o ensinamento da Igreja Católica. Até já!